Verificação de fios. Trabalhar com eletricidade requer não só altas qualificações, mas também nervos de aço, especialmente se você tiver que fazer manutenção em linhas de energia. Sim, estamos falando daqueles fios que se estendem de torre em torre entre as cidades e vilas em todos os cantos do mundo. Os cabos das linhas de alta tensão não são uma coisa única. Eles são compostos de centenas de fios menores e, obviamente, sob a influência da chuva e também simplesmente por causa do desgaste, eles eventualmente começam a romper. Se mais do que uma certa quantidade desses fios se romper, o cabo nesta área começa a aquecer. Para descobrir exatamente quais são as zonas problemáticas, os trabalhadores dessa área têm que literalmente rastejar pelos cabos, pairando sobre um abismo a uma altura enorme. É claro que existem dispositivos especiais como os termovisores, mas se o aquecimento é tão forte que pode ser visto com a ajuda da tecnologia, então o cabo não pode ser reparado. Massagem com facas. Atenção, não repita isso em casa, ou melhor, não repetir isso em lugar nenhum. Os especialistas em massagem com facas é que são os verdadeiros mestres dessa arte. Esta é uma prática estranha, mas relativamente comum. E aqui também há gurus. O processo é bastante inusitado. Antes de iniciar a terapia, o massagista afia o cutelo em uma pedra úmida e passa iodo nele. Em seguida, o corpo do paciente é coberto com um pano especial para evitar danos à pele. A técnica de massagem consiste em bater a lâmina ritmicamente no corpo da pessoa. Cada movimento do massagista é preciso e perfeito. Dependendo do paciente, são usadas facas diferentes. O processo dura cerca de 30 minutos e durante esse tempo, a energia vital é ativada, as doenças desaparecem, as toxinas são eliminadas. Talvez a pessoa até ganhe superpoderes, mas não temos certeza. Drone entregador. Os drones que entregam compras ou mesmo alimentos diretamente à sua porta sem a necessidade de entregadores são um verdadeiro sonho que aproximará as pessoas do futuro. Mas a verdade é que o futuro já está aqui. Uma das subsidiárias do Holding Alphabet ensinou drones a entregarem café e comida dos restaurantes. Este serviço está sendo testado na Austrália. Moradores de Canberra e localidades próximas instalam um aplicativo especial em um smartphone e através dele podem fazer um pedido em um café ou restaurante. E então basta apenas esperar e olhar para o céu. Dizem que não dá tempo nem para o café e a comida esfriarem, porque a entrega acontece em apenas alguns minutos e sem engarrafamentos. Caviar branco. Você acha que o caviar mais caro é o preto? Isso é porque você nunca ouviu falar do caviar chamado ouro branco. Esta é uma iguaria especial que custa cerca de 40 mil por colher de chá. O caviar mais caro do planeta está disponível apenas para as pessoas mais ricas do mundo e é fornecido exclusivamente para restaurantes de grande prestígio. A iguaria é obtida a partir de esturjões albinos extremamente raros. Para completar, são adicionados flocos de ouro 22 quilates comestível. Dizem que isso tem um efeito positivo na imunidade da pessoa, mas negativo em sua situação financeira. Naturalmente, o caviar branco pode ser comido sem essa adição de ouro, então ele se tornará um pouco mais barato. Estufas subaquáticas. Nos últimos anos, de maio a setembro, estranhas cúpulas transparentes surgiram no fundo do mar, na costa da Itália. Essas estruturas incomuns são fazendas submarinas, fixadas a uma profundidade de 7 metros abaixo do nível do mar, cheias de ar e um pequeno número de plantas. Sim, as pessoas começaram a cultivar plantas debaixo d'água e deu muito certo. Antes de tudo porque, ao contrário dos campos terrestres, aqui não há pragas. As únicas criaturas vivas que sobem aos jardins subaquáticos são os caranguejos, bem, e polvos muito curiosos de vez em quando. Além disso, não há condições climáticas extremas, a temperatura é ajustável e o acesso à água doce é livre, afinal a água do mar evapora e condensa. Os pesquisadores argumentam que um alto nível de dióxido de carbono age como esteroides para as plantas, o que leva ao seu rápido crescimento. As fazendas subaquáticas fazem parte de um projeto chamado Nemo's Garden,
cujos curadores esperam mudar a percepção das pessoas sobre a agricultura no futuro e, ao mesmo tempo, ajudar os países em desenvolvimento. O papel mais fino. O washi é um papel tradicional japonês, às vezes chamado de papel de arroz. Ele é notável pela sua alta qualidade, durabilidade, cor branca e também estrutura irregular característica. Em 2014, esse papel incomum tornou-se um patrimônio cultural imaterial da Unesco e continua sendo usado. A empresa Hidaka Washi Limitada produz um papel de 0,02 milímetros de espessura usando métodos que remontam a 1000 anos atrás. O washi é usado em museus e bibliotecas em todo o mundo, incluindo o Museu Britânico e a Biblioteca do Congresso, onde é usado para restaurar e proteger livros e obras de arte. A bicicleta mais veloz. A estadunidense Denise Miller Korenek estabeleceu um recorde mundial de velocidade em uma bicicleta, acelerando a 295,6 km/h em uma bicicleta. A corrida aconteceu em uma pista localizada na parte inferior do lago de Sal Seco Bonneville, no estado norte-americano de Utah. A bike da atleta, que no passado foi campeã dos Estados Unidos de mountain bike e ciclismo, foi presa a um carro especial projetado para atingir velocidades extremamente altas em linha reta. Este carro levou a bicicleta à velocidade de 225 km/h e logo soltou os cabos. A Denise acelerou independentemente por 5 km. É claro que não foi usada uma bicicleta comum para dirigir nessas velocidades. Ela era feita de materiais leves de carbono e equipada com engrenagens especiais usadas em motos. Elas deram estabilidade e permitiram cruzar até 40 metros com uma única pedalada. Comida em chamas. Você se arriscaria a comer um prato que queima? O pan é uma espécie de iguaria feita de folhas de bétile e uma variedade de recheios, que podem ser engolidos ou simplesmente mastigados e cuspidos. Esta é considerada uma boa maneira de dar frescor à respiração e melhorar a digestão. Dizem que o pan relaxa até mesmo o sistema nervoso, mas só se ele não estiver envolto em chamas, não é mesmo? É exatamente esse petisco que é oferecido aos clientes de um dos cafés de rua em Nova Delhi. Depois de preparar um pão clássico, o cozinheiro o incendeia e empurra rapidamente dentro da boca aberta do cliente. Não é de surpreender que nem todos se atrevem a comer este prato tão saboroso, mas os mais corajosos afirmam que o pão em chamas é muito melhor do que o pão comum. Vamos acreditar na palavra deles. A carta mais longa. George William Howard, o 7º Conde de Carlisle, ganhou grande popularidade na Irlanda como secretário de Assuntos Irlandeses de 1834 a 1841. Ele era também Lord Tenente da Irlanda. No entanto, não entraremos em detalhes complexos sobre seus títulos, porque o mais importante é que quando deixou seu posto e se preparava para voltar à Inglaterra, o Duque de Leinster reuniu uma petição de amor e apoio de todo o país. O conde recebeu uma carta gigante de agradecimento, preenchida com 160 mil assinaturas. As assinaturas foram coletadas por 6 semanas, em 652 folhas de papel que foram coladas umas nas outras, formando um rolo contínuo de 420 metros de comprimento. Felizmente, este documento sobreviveu até os dias atuais e é de grande interesse para os pesquisadores. Árvore genealógica manuscrita. O que tem de mais em uma árvore genealógica feita à mão? Mas e se falarmos de uma árvore genealógica detalhada de 20 gerações? Isto é exatamente o que pode ser encontrado na Índia, perto do sagrado rio Ganges. O Ganges é um lugar altamente reverenciado pelos hindus e um epicentro histórico de culto na Índia. Centenas de milhares de pessoas visitam esse lugar anualmente. E cada uma delas é inscrita em livros especiais pelas mãos de pessoas mais conhecidas como panditas. Em pequenas salas localizadas ao longo do rio, eles mantêm notas manuscritas sobre todos os que visitaram o local sagrado, sobre suas famílias, incluindo datas de nascimento e morte. Estes documentos são arquivos históricos e genealógicos totalmente manuscritos, os quais não são encontrados em nenhum lugar do mundo. Pesca em estacas. Existem muitas maneiras de pescar no mundo.
Mas há um método muito curioso e popular no Sri Lanka. Os pescadores locais usam estacas. Este tipo de pesca originou-se aqui durante a Segunda Guerra Mundial, quando a fome forçou os habitantes locais a usarem vários truques para se alimentarem. Inicialmente, eles lançavam seus equipamentos de pesca de cima dos destroços de aeronaves abatidas ou navios encalhados, mas depois surgiram as estacas, que possibilitaram a escolha do local de pesca em águas mais profundas. Os pescadores modernos honram as tradições de seus ancestrais. Como regra geral, eles pegam peixes durante o pôr do sol, ao meio-dia e ao nascer do sol, escalando pelos postes e se equilibrando a uma altura de cerca de 2 metros acima da água. Cada poste é propriedade de um único pescador. É herdado juntamente com os equipamentos e os pequenos truques de pesca. Fabricação de rolhas. A cortiça é usada em todos os lugares, desde tacos de beisebol até as espaçonaves, mas na maioria das vezes é encontrada quando se tenta abrir uma garrafa. Esta minúscula peça que separa uma pessoa de sua bebida preferida é feita a partir da casca do sobreiro, muito provavelmente em Portugal, onde estão localizadas as maiores plantações. A casca da árvore é removida pela primeira vez depois que ela completa 20 a 25 anos. Não se preocupe, a árvore permanece praticamente intocada porque a casca é coletada o mais cuidadosamente possível manualmente. A extração é feita estritamente em uma determinada estação, quando a casca praticamente cai sozinha. A casca recolhida é enviada para a fábrica e a árvore descansa por 10 anos e tem tempo para se recuperar. Esta é a única árvore no mundo cuja casca é capaz de se regenerar completamente. Ela é o Deadpool do mundo da botânica. Lagosta azul. A natureza é mesmo incrível. Ela pode, por exemplo, criar lagostas azuis. A coloração normal dessas criaturas do mar é de azul esverdeado escuro a marrom esverdeado, mas em raros casos ocorre uma mutação genética e surgem lagostas azuis. Isso é culpa do excesso de proteína responsável pelos tons de azul. Segundo as estatísticas, isso ocorre uma vez a cada 2 milhões de lagostas. Imagine qual é a chance de pegar uma lagosta dessas durante uma pesca normal. Baleias dormindo. Naturalmente, as baleias precisam descansar, embora possam ficar acordadas por 3 meses se necessário. Quando elas finalmente descansam, elas dormem praticamente na superfície da água, na vertical. O corpo de uma baleia tem um alto teor de tecido adiposo leve, portanto, o peso do animal excede um pouco o peso específico da água. Assim, a baleia adormecida lentamente afunda até uma certa profundidade e, depois de um tempo, movimenta a cauda dormindo e sobe novamente para a superfície. Aqui, respirando o ar, o animal novamente começa a descer lentamente para as profundezas, e assim por diante, até que ela tenha dormido o suficiente. É impressionante. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.